Oi, gente, hoje eu vou gravar mais um vídeo e hoje eu vou reagir a essa menina aqui que ela mostra coisas assustadoras e algumas tempo engraçadas só, tá? Então bora começar. Lançaram um episódio mais macabro. Num episódio anterior, Buford cria vários trajes de pele da Candace. Só que um dos trajes jogados no lixo é atingido pelo Revivinator do Doofenshmirtz. Agora, episódios depois, o traje reaparece com vida. Primeiro ele tenta comer o Jeremy, só que o Jeremy escapa. Depois ele caça o Dr. Doofenshmirtz, o devora e possui o corpo dele. Candace e o traje lutam, e o Dr. Doof consegue escapar. Nisso, o traje foge e todo mundo começa a ir atrás dele, até o segundo confronto. Candace contra Candace. Dessa vez, parece que Candace venceu, mas o traje, na verdade, a engoliu e finge ser ela. E assim, o traje assume assustadoramente a vida de Candace, até que ela diz algo que jamais diria. Ela fala pro Jeremy que vai ajudar os irmãos. Nisso, ele percebe que ela não é quem diz ser. Então, eles descascam ela do traje e só então descobrem. O traje nunca quis fazer o mal. Ele só queria parecer normal. No fim, levam o traje pro Himalaia e ele e um traje mágico vivem felizes para sempre. Phineas e Ferb lançaram um episódio mais macabro. Tá certo. Então bora pro próximo. 3 coisas que você não reparou nos Incríveis. 1. Tá vendo esse rasgado? Esse foi o único traje feito pela Devtech. E também o único que estragou. Isso mostra que os trajes feitos pela Edna Moda são 1000 vezes melhor. 2. Olha essa pintura no quadro. Ela representa a separação da Ellen e sua família. Esse risquinho à direita é ela, e aqui à esquerda a gente vê o Beto, a Violeta, o Flecha e o Zezé, que é literalmente o que acontece no filme. 3. Dentro do berço do Zezé, a gente vê o Duke Kabum de Toy Story 4, que só foi lançado um ano depois. 3 coisas que você não reparou nos Incríveis. 1. Tá vendo esse rasgado? Incríveis. Gente, você já assistiu? Se você já assistiu esse daqui, ó. Esse ou esse, comente aí, tá? Lembra dessa cena de Lilo e Stitch? Tem um detalhe que você não percebeu. A Disney não quer que você saiba, mas os animadores estavam sem grana. Então eles deram 3 jeitos. Primeiro eles cortaram os detalhes das roupas, tirando os bolsos dos shorts e estampas. Segundo, sombras e luz custam muito caro. Então eles colocaram os personagens debaixo da sombra das árvores. E terceiro, fazer animação é difícil pra caramba e caro também. Então eles simplesmente não fizeram. Se você voltar pro começo do filme, você vai ver que todo mundo lá atrás tá congelado. Ninguém se mexe, exceto uma mulher jogando frisbee. Lembra dessa cena de Lilo e Stitch? Tem um detalhe que você não percebeu. E aqui? O Peter Pan é o capiroto na Terra. Como assim? Nada a ver o que a Disney contou. Esse é o livro original da história. E ele mostra que o Peter é um verdadeiro psicopata. Primeiro porque ele sequestra as crianças. Segundo porque ele promete que elas nunca vão crescer. Oxi, mas não vejo nada de mal nisso. Eles são humanos. Como é que não vão crescer? Então ele não cumpre a promessa? Não, ele cumpre. Cumpre sim. Ele mata as crianças. E quando elas estão amadurecendo, ele as... Inclusive no live action de 2003, quando um dos meninos perdidos atira uma flecha na Wendy, o Peter fica pronto pra ele sem nenhuma piedade. Ele só para porque a Wendy acorda. Isso que eu falei é real, tá no livro, mas tem uma teoria que diz que ele só é imortal porque ele fica protegendo essas crianças. Tipo um pacto, e o Capitão Gancho sabe de tudo isso. E ele só tenta impedir. O Peter Pan é o capiroto. Nossa, verdade. Nossa, o gato de botas tá peladão. Claro, até porque ele é um gato. Não, olha só. Repara bem na primeira cena que ele aparece. Ele pula de cima da árvore e aparece todo estiloso, tipo Zorro. Vemos as botas, o chapéu, a capa. E logo joga a capa fora e ataca o Shrek. Depois disso, a gente nunca mais vê ele com a capa. Por quê? Tipo, não parece que tá faltando alguma coisa? Shrek 2 foi feito em 2004, que em CGI é praticamente a Idade da Pedra. Sim, gente. Não. Na época, os animadores tentavam fazer algo e saía... Meu Deus do céu! O maior desafio era animar pelos, água e tecido, que é o caso da capa. Então... Nada de capa! Nossa, o gato de botas tá peladão. Claro, até porque ele é um gato. Não, olha só. 2019 alguma coisa. Agora bora pro próximo. Dizer que é o quê? Eu tava vendo 007 até que eu percebi uma coisa. Escuta só isso.
Nossa, eu só senti que ela Lufton? Parece que eu já ouvi isso antes. Eu também. E se a gente colocar no reverso? Isso, agora a gente só copia essa última parte do tana e deixa um pouco mais agudo. E assim foi feita a música Faint do Linkin Park. Nossa, Eu tava vendo 007 até que eu percebi uma coisa. Escuta só isso. teve uma música fechada mesmo. Nossa. Isso eu tenho só em palavras, sem palavras. O short. Gente, o short. Gente, o short. O short. E aqui, o quê? Que estranho, não tem uma pessoa nesse filme, né? Por que será? Sei lá, carros nem devem se passar nesse planeta. Não, olha só. Londres, Tóquio, é aqui. Então cadê os humanos? É melhor você nem saber. Tá vendo esse cara aqui? Ele foi um dos produtores do filme. E o que eu vou dizer não é só uma teoria. E sabe o que ele disse numa entrevista? Que os carros eliminaram todos os humanos. Que horror! Com o avanço tecnológico, os carros ganharam consciência e decidiram que os humanos não eram mais necessários. Ele também disse que os carros têm o sotaque do último motorista. Não só o sotaque, mas a voz, a personalidade. Eu nunca mais vou assistir carros do mesmo jeito. Eu também, eu nunca mais. Que estranho, não tem uma E é que eu nem assisto. Diga o quê? piadas sujas em Bob Esponja. No episódio Trabalho de Verão, a senhora Puff enlouquece com o Bob Esponja, como sempre, né? E acidentalmente acaba batendo no Fricassura. Só que daí ela não tem dinheiro pra consertar. Vai custar uma fortuna consertar. Oh, santo Deus, eu não tenho recursos para pagar isso. Não se preocupe, podemos pensar em alguma coisa. E a senhora Puff interpreta isso de uma maneira meio errada. Está dizendo que é para sairmos juntos? Interessante. Ela claramente achou que o seu siriguejo queria fazer algo... você sabe. E tem uma outra cena que eu achei muito engraçada. Nesse episódio, Bob Esponja parece estar assistindo algo muito inapropriado. É isso. Gary! Ai, gente, Eu estava procurando o canal de esportes, Gary. Piadas sujas em Bob Esponja. No episódio Trabalho de Verão, aqui, por favor, não tente entender o que o Bob Esponja falou, viu? Não tente entender o que ele tava assistindo, não, viu? eu tava vendo Coraline até que eu percebi uma coisa. Oxi, por que será que o Bobinski é o único personagem azul? Tá vendo essa medalha? Ela é igualzinha essa medalha. E o que ela significa? Chernobyl matou milhares de pessoas e iria matar muito mais. Mas alguns heróis anônimos se voluntariaram para conter a radiação, sacrificando as próprias vidas. E adivinha só o que eles ganharam? Em outras palavras, Bobinski tem a pele azul devido às consequências da radiação. Ele era um herói e a gente nem sabia. Eu tava vendo Coraline. A gente nem sabia. Caraca, foi profundo. Não. Eu tava vendo Coraline até que eu percebi uma coisa. Peraí, olha bem pra esse jardim. É igualzinho o rosto da Bela Dama. Agora, se você colocar no começo do filme, tá vendo esse entregador descarregando as caixas? O pai da Coraline dá uma gorjeta pra ele. E quem a gente vê na nota dessa gorjeta? O diretor do filme. Mesmo. Quando a outra mãe quebra o ovo, a gente vê o rosto do Jack de Estranho Mundo do Jack. Mesmo. Assim que a Coraline chega ao outro mundo, ela é recebida com um bolo escrito Welcome Home, bem-vinda em casa. O O da palavra bem-vinda tem só um loop, mas o O de em casa tem 2 loops, que segundo a grafologia é sinal de mentira. Ou seja, ela é bem-vinda, mas não está em casa. Coraline ama chuva, né? E no outro mundo, a safada da outra mãe só faz chover. Assim a Coraline se sente mais feliz e acolhida. Nesse momento, cai um raio e a gente consegue ver certinho o formato da mão da Bela Dama. Eu tava vendo Coraline até que eu percebi uma coisa. Peraí, olha bem pra esse jardim. É igualzinho o rosto da Bela Dama. Mesmo. Agora, se você... Nossa, gente. Onde é que é? E se o Tom estiver escondendo um segredo? Você não acha estranho o fato de todo episódio ele tentar capturar o Jerry? O que tem de tão impossível em pegar um rato pequeno?
Ou será que ele nunca quis? Porque a ameaça nunca foi o Jerry. Lembra da dona dele? Ela não via o Tom como um gato, e sim como uma ferramenta. Vem cá! Tome a vassoura e comece a trabalhar. Se eu encontrar alguma manchinha de poeira quando eu voltar, vamos ter um gato de menos por aqui. Você já parou pra pensar o que ela faria com ele se ele não tentasse capturar o Jerry? Ela provavelmente expulsaria ele. A teoria diz que se ele não fingisse odiar e tentar pegar o Jerry, ele ia ser trocado por um gato que realmente queria matá-lo. E o Tom sabia disso. No fim, ele só estava atuando para proteger seu único amigo. Ai, Se o Tom estiver... amigos. Que maldade que fizeram com o Tom. O Jerry é o único amigo dele e força para ele capturar Eu ele. tava vendo Lilo e Stitch até que eu percebi uma coisa. Oxe, mas isso aqui não era assim? Eles mudaram uma partezinha do filme. Essa cena. Você vai reparar numa caixa de pizza. Só que antes era uma máquina de lavar roupa. E o motivo dessa mudança é bem simples. Eles não querem que as crianças sigam os passos da Lilo e entrem na máquina de lavar. Eu tava vendo Lilo e Stitch até que eu percebi uma... Entendi. Entendi. Ô, gente, não sei se vocês têm esse negócio de bolo, não. Não gosto de bolo. Eu tava assistindo Up até que eu percebi uma coisa. Ah, não. Repara bem na gravata dele. Gravata borboleta, gravata borboleta, gravata borboleta. Mas você já reparou que antes não era assim? Antes ele só usava a gravata tradicional. Ele só começa a usar a gravata borboleta depois que a Ellie morre. E a razão disso é porque era a Ellie que arrumava sua gravata. Com isso, ele nunca aprendeu a arrumar sozinho. Eu tava assistindo Up até que eu percebi uma... Não, perdeu até a graça. Não, mano, perdeu a graça. Eu tava vendo Toy Story 2 até que eu percebi uma coisa. Gente, só um aviso pra eu falar aqui. Antes, sabe por que eu tava postando vídeo? Acho que foi quarta, quinta e sexta. E domingo eu não postei. Primeiro, eu posto só sábado e domingo. E se dá tempo, eu gravo na segunda. Eu só gravei na quarta, na quinta e na sexta, por causa na quinta ia ter feriado. E ia fechar quarta e sexta. Por isso que nem teve aula na quarta e nem na quinta. Na terça teve, só que eu tava na casa da minha avó, tá? Então por isso que eu postei vídeos, mas oficial, vou postar só sábado, domingo e segunda. Só se não tiver aula. Aí sim, eu posso ser que eu grava vídeo, tá? Só esse aviso que eu queria falar. Eu já vi isso antes. Monstros S.A. Monstros S.A.? Não. Aí, Eles fizeram uma referência a um filme que ainda nem existia. Só existiu 2 anos depois. Passando a Monstros S.A. mais pra frente, olha quem a gente vê atrás da porta. O Nemo, que também só foi lançado 2 anos depois. Em Procurando Nemo, repara bem no gibi que ele tá lendo. Senhor Incrível, lançado 1 ano depois. Já nos Incríveis, a gente vê um carro um tanto familiar, lançado 2 anos depois. Eu tava vendo Toy Story 2... E tu sabe que tudo foi por causa do Toy Story que fez referências aos filmes, ficou fazendo referência. Essa não é a Violeta dos Incríveis. Começou, lá vem. Viu só? É a Violeta. Não, mas é que ela parece muito outra pessoa. Quem? Você não acha estranho o fato da Bu nunca ter tido medo do Sully? Olha bem pra ele. Todo grandão, andar confiante, jeitão simpático. Na real, isso me lembra muito o Senhor Incrível. Agora olha pra Bu. Cabelos escuros, olhos grandes, nariz de batatinha. Não é igualzinha a Violeta dos Incríveis? Talvez seja por isso que a Bu se sinta segura com ele. Porque ele lembra o pai dela. Ih, que viagem! Nada... Shhh, tem a melhor parte. Qual o poder da Violeta? Ela fica invisível, né? E quando o Sully abre a porta do quarto, ele não vê ninguém lá dentro. Mas do nada, ela reaparece atrás dele. Não só lá, mas várias vezes durante o filme.
Será que a Boo fica invisível? Nossa, Essa não é a Violeta dos Incríveis. Começou lá. No Monstro CC. Nossa, que viagem. E de vocês do Rádio Chico? Por acaso você não tem um achocolatado? Eu não consigo tomar leite puro. Eu nunca gostei muito, nem quando eu era criança. Tanto que eu nunca pedia leite na merenda da escola. Aposto que você apanhava do seu pai o tempo todo quando era criança. Como é que o senhor sabe? Porque o meu filho era igualzinho a você. Toma. John Reed, se recupera. Pro próximo jogo. Ah, não precisa, tá tudo bem. Não, eu não quero. Pega. Eu também não tomo leite. Nossa. Descobrimos que o do coisa é o filho dele. Reparou que todo mundo da fenda do biquíni usa roupa? Eles usam camisa, calça ou os dois. Todo mundo exceto o Plankton, né? O Plankton tá peladão. Não, ele não tá. Claro que tá. Olha aqui. Que bicho velho safado. Se eu te contar que, na verdade, esse corpo verde é uma roupa. Tá duvidando, é? Se você colocar em Bob Esponja nesse episódio, você vai ver que o corpo do Plankton, na verdade, é rosa. E além disso, ele tem um cabide cheio de roupas verdes. Então não julgue o Plankton. Ele não tá peladão. Mas não, ele Reparou tá que peladão. Não acredito, mano. Não acredito, Nossa sequência. Eu tava vendo divertidamente até que eu percebi uma coisa. Peraí, se o Andy do Toy Story tem um monstro, e o Sid também, será que a Riley também tem um monstro? Lembra que no filme Monstros S.A. a gente descobre que pra ganhar energia é só fazer a criança rir? Isso é exatamente o que o Bing Bong faz. A Riley ri. Não só isso, mas olha bem pras pernas dele. Parece muito com pernas de monstro. Tá, mas essa cena explodiu a minha mente. Mais ou menos na metade do filme, você vai ver a Alegria chamando ele de um nome um tanto peculiar. Ei, olha a cosquinha! Monstro Cosqueta apareceu! Monstro Cosqueta? Seria uma referência ao passado dele? Eu tava... Nossa, chamou dele. E eu nem percebi isso. Essa não é a Senhora Puff. Como assim? Claro que é. Oi, senhora Puff. Viu só? É sim, não é. Ela enganou todos nós. Lembra que o Bob Esponja vivia falhando no teste de pilotagem? Chega num ponto que ela não aguenta mais e acaba dando licença pra ele sem ele ter passado. Só que aí ela começa a pensar nas consequências e o que ela fala é muito revelador. O que foi que eu fiz? Todo mundo vai saber que eu deixei ele passar no teste. Eu vou ter que me mudar para outra cidade, começar uma nova escola de pilotagem com outro nome. Não! De novo, não. De novo, não? Aqui fica claro que ela já roubou identidades. Olha bem pra esse jornal que aparece em outro episódio em fração de segundos. Aqui diz que ela é uma fugitiva maluca e que ela distrai os policiais com animais de balão. Para evitar a catástrofe do Bob Esponja, ela rouba o carro dele. Espero ainda me lembrar de como fazer a coisa. E adivinha como ela faz esse caminho dos policiais? Isso. Por que você acha que tem um arquivo secreto na casa dela escrito Senhora Puff? Pô, não tem sentido. Não seria meus documentos? Essa não é a Senhora Puff. Como assim? Ela não é a Senhora Puff. E se Padrinhos Mágicos estiverem escondendo um segredo? Olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos dos pais dele, da Vicky, da Trixie, todos os humanos. Nenhum tem pupilas. Agora, olhe nos olhos dos Padrinhos Mágicos. Pupila, 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 pupila. Todos têm pupilas. Pupila, pupila, pupila. Peraí, essa não é a amiga da Trixie? A Verônica? Por que de acho ela tem pupila? Eu já vi essa estrelinha em algum lugar. Tá me cheirando a... Lá vem um ônibus, eu quero popularidade, rápido! Quando o time deseja ser popular... Time Turner? Verônica foi a única a não ser afetada pela magia. Você é roubada! Ninguém fica tão popular tão rápido assim! E quando a Trixie rasga a foto dela... Ela sente, mesmo distante, como se a foto conectasse as duas.
nada a ver, não. Nada a ver, mano. Nada a ver. Essa não é a Mamãe Gothel. É claro que é, olha aqui. Tá, mas talvez ela também seja outra pessoa. Quem? A Mamãe Gothel usava a flor pra ficar jovem e bonita pra sempre. Ela até sequestrou um bebê pra isso. E quem mais você conhece que é totalmente focada na aparência? A Rainha Má. Tá, mas isso não tem nada a ver. É claro que tem. Em Branca de Neve, a Rainha Má cai de um penhasco. Mas a gente nunca vê o corpo. E onde você acha que a Mamãe Gothel encontra a flor? No pé do penhasco. Agora repara só na versão delas mais velha. Elas são muito parecidas. Não só isso, mas as duas histórias se passam no mesmo lugar. E tem a melhor parte, essa cena. Caso você tenha a ideia de ir atrás da gente. Que acha tem maçãs pintadas na torre da Mamãe Gothel. Te lembra alguma coisa? Nossa, é verdade. Hoje então pulei uma parte aqui sem querer. Você conhece a Branca de Neve, né? Eu tava revendo o filme até que tudo fez sentido. Não! Você não reparou nada estranho? Ela morde a maçã envenenada, cai num sono profundo, mas nem tudo é o que parece ser. Sabe aquela história que o amor verdadeiro quebra o feitiço? Aí tem coisa. A gente se iludiu, não é o que parece. Que se iludiu o quê? Eu vi ele acordando a princesa. Eles se beijam e vivem felizes para sempre. Ô iludida, presta atenção. A Branca de Neve nunca volta à vida. Nesse trecho que aparece no filme original de 1987, fala: tão linda, até mesmo na morte, que os anéis não tiveram coragem de enterrá-la. Na morte. Ela nem tá mais viva. E o que isso significa? O príncipe que supostamente a acordou com um beijo, na verdade nunca foi um príncipe. Olha bem pra onde eles estão indo. É igualzinho o paraíso. Ele não era seu príncipe, e sim seu anjo da Anjo da guarda. Fez todo sentido. Deixa eu ver como que tá a casa acabando. Deixa eu ver se tá a casa acabando. Já assistiu esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos finalizar nesse daqui, gente. Vamos finalizar naquele. Vou esse aqui. Do peixe. Lembra da reunião do Bruce em Procurando Nemo? Os peixes são amigos, não comida. Nessa cena aparece um peixinho todo se tremendo. E assim como eu, você deve ter pensado que ele estava tremendo de medo. Mas a gente se enganou. Na verdade, o tremor é de abstinência. Ele é viciado em comer peixes. Quê? Não acredita em mim? Depois dos créditos, tem uma cena que prova isso. Passei aqui pra frente. Aqui. Peixe pescador. Ele come um peixe abissal. Agora de volta à reunião do Bruce. Lenny, o peixinho é tão perigoso que quando ele sai da reunião, nenhum tubarão vai atrás dele. Olha pra quem ele olha por último antes de sair. O que você acha que teria acontecido se tivessem trazido ele à força? Inclusive, em Procurando Dory, Marlene disse que nessa reunião tinha 4 tubarões, não 3. O momento mais assustador da viagem foi um dos 4 tubarões. Tem tubarão verde e um feião, mano. Feião. E aqui agora? Você conhece o Tarzan, né? Sabe a Jane? Repara bem nela. Vestido amarelo, pai excêntrico, uma quedinha por homens selvagens. Não te lembra alguém? Tá, mas isso não seria só coincidência? Pesquisando, a gente descobre que a Bela e a Fera se passa na França por volta de 1780. Só que no início de 1790, a Revolução Francesa fez com que vários franceses fugissem pra Inglaterra. E da onde a Jane e seu pai são? Inglaterra. Agora olha bem nos olhos dela. Eles não te parecem familiar? E o que isso significa? A Jane só pode ser neta da Bela e da Fera. Não acredita? Se você colocar no Tarzan e colocar na metade do filme, você vai ver eles cantando uma música. E nessa cena aparece nas coisas da Jane algo que a gente já viu antes. Reconhece? A teoria fala que é uma herança deixada pela Bela. Você conhece o Tarzan, né? Sabe a Jane? Repara bem nela. Vestido amarelo. Nossa, faz muito sentido. Eu tava vendo Ratatouille até que eu percebi uma coisa. Peraí, eu já vi esse lugar. Não. E se Remy estiver escondendo um segredo? Quando ele tinha que servir um prato pro Anton Ego, você reparou que ele parecia saber exatamente o que estava fazendo? Ratatouille?
prato de camponês? Você quer mesmo servir isto aqui, pro Ego? Olha só, debochadinho ainda. Daí você já sabe. Bom, o Ego amou, apaixonou na comida, porque lembrou da infância. E se eu te contar que o Remy conhecia a mãe dele? E você sabe quem ela é? Não acredita em mim? Vira seu celular. Repara nesse guarda-chuva, nessa cadeira e nesse negócio da lareira. Te lembra alguma coisa? Quer mais? Fruteira, tubulação chaleira, inclusive o detalhe da cortina. Eu tava vendo Ratatouille até que eu percebi uma coisa. Sabia que Enrolados esconde um segredo nos créditos? Nos créditos da maioria dos filmes, aparecem os nomes dos filhos da equipe que nasceram enquanto ainda estavam fazendo o filme. Só que Enrolados tem um detalhe um tanto especial. Se você colocar nos créditos e olhar bem, você vai ver uma parte chamada Chameleon Kids. E esses nomezinhos que você está vendo são os nomes dos bebezinhos do Pascal. Bebezinhos? Você conhece o Pascal, né? Para criarem ele, usaram um camaleão de verdade como referência. E seus filhinhos nasceram enquanto ainda faziam um filme. Sabia que Enrolados esconde um segredo? E se Moana estiver escondendo um segredo? Sabe essa cena em que ela enfrenta a tempestade no alto mar? É aqui que tudo começa. Olha bem pra esse raio. Do nada, a cena é cortada. Sabe por quê? A Moana morreu. Você não acredita? Eu tenho provas. Se você colocar em Moana, você vai ver que a partir daí ela começa a fazer coisas que os humanos não conseguem fazer. Ela encontra um semideus, criaturas místicas. Você não vai dar conta! Inclusive luta com ela sem nenhuma dificuldade. Deu certo! Mas isso ainda não faz o menor sentido pra mim. Ela entra no reino dos monstros, que segundo a cultura da Polinésia, que é a cultura onde se passa o filme, é um local de descanso para os espíritos e é inacessível aos humanos. Fora isso, ela conversa com sua avó, que já não está mais entre os vivos. Tá, mas como ela volta para a família dela no final? Lembra que ela devolve o coração da Tefiti? A Tefiti dá um presente para ela. E qual você acha que é esse presente? Ela devolve a vida dela. Não, mas aqui eu tenho uma lápide. E se Moana estiver escondendo? E se você estiver escondendo o segredo da gente? E se isso for tudo mentira? Eu vou ter que voltar pra lá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Essa não é a dragão do Shrek. É claro que é, olha aqui. Tá, mas talvez ela também seja outra pessoa. Quem? Lembra que no início dos 2 filmes aparece um livro de contos de fada? Até então a gente achava que as histórias eram só sobre a Fiona. Na primeira parte a gente vê uma princesa loira, sendo que a Fiona é ruiva. Tá, isso não significa nada. Poderia não significar, só que na segunda parte do filme a gente vê uma princesa ruiva e mostra certinho a história da Fiona. À noite de um jeito, de dia de outro. Coisa que na primeira parte não mostra. Aqui a gente vê que ela tem o mesmo encanto da Fiona, de ser uma coisa de dia e à noite outra. A diferença é que aqui aparece um dragão e tudo fica mais louco ainda quando a gente percebe que todo mundo que tentava salvar as princesas chegavam no castelo à noite, só à noite, enquanto as princesas não estavam na sua forma humana. Com isso, ninguém conseguiu quebrar o encanto e ela se transformou em dragão pra sempre. Nossa, então aqui a princesa Loa é o dragão. Nossa, mano, perdeu até a minha autoestima. Gente, estamos quase terminando sua... Você conhece o Zezé, né? O bebê super poderoso dos Incríveis. Ele se incendeia, imita pessoas, pode se multiplicar e o mais importante, ele viaja para outras dimensões e solta raio pelos olhos. Em certo momento no filme, ele vai para outra dimensão. O quê? Para onde você acha que ele foi? Tudo na Pixar é conectado. Se você colocar em Monstros S.A., você vai ver que em uma determinada cena eles mostram uma notícia muito catastrófica. Aparece uma criança pela primeira vez na história dos monstros. Entrada de crianças pela primeira vez na história da monstruosidade. Agora escuta só o que esses monstros falam. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. É, eu tentei fugir, mas ela me pegou com o poder da mente e me chacoalhou como um boneco. É verdade, eu vi tudinho. Te lembra alguém? Nunca vou ver o Wiki da mesma forma.
Gente, tô quase acabando. Você já assistiu Coraline, né? Sabe essa cena que a gente vê no começo do filme? Repara bem nesse papel de parede. Ele não é um simples papel de parede. Cara, é muito pesado. Aqui a gente vê 2 pássaros, um virado de cabeça para baixo e um crisântemo branco. E pesquisando sobre o significado de crisântemo, a gente descobre que ele simboliza a morte. Também vemos garras na barriga, pescoço cortado e sangue na boca. Além disso, um é grande e outro é pequeno, o que só pode simbolizar uma mãe e um filhote. E o que ela tá fazendo? Ela tá se alimentando dele. Cara, é basicamente a história de Coraline contada no começo do filme, em um papel de parede. Isso é insano. Você já assistiu? Nossa, que pesado. É pesado mesmo, hein? Eu tava vendo Coraline até que eu percebi uma coisa. Não pode ser. Sabe essa cena final que a gente vê a Coraline atravessando o túnel pra voltar pra casa? Enquanto a bela dama bate na porta perseguindo ela? Repara bem na parede do túnel. Eu vou pausando pra vocês verem melhor. Sabe esses detalhes que a gente tá vendo? Olha bem pra eles. Você reconhece esse sapatinho? Vamos refrescar sua memória. Lembra das crianças fantasmas? Lembra da tia-avó, White, a irmã desaparecida? Olha bem pros pés dela. É uma sapatilha com ponta branca, certo? Que se parece muito com essa. Já a outra menina fantasma parece estar com um chapeuzinho de palha, exatamente como esse. Agora lembra do menino triste de azul? Aqui a gente vê um lacinho e 2 listras pretas. Lacinho e 2 listras pretas. Essas e outras crianças também tentaram fugir pelo túnel, mas a Bela Dama as pegou e comeu suas vidas ali mesmo. Eu tava vendo. Vota 2. Você já assistiu Shrek, né? Você reparou que no começo do filme o burro aparece sendo vendido com o Pinóquio? Não pode ser. Parece que o burro tá escondendo alguma coisa. Você lembra da história do Pinóquio? No filme do Pinóquio, as crianças são convidadas para um lugar chamado Ilha do Prazer. Lá elas são incentivadas a usar tabaco e álcool à vontade. Tipo, olha isso aqui! São charutos de verdade. E eles estão distribuindo esses charutos que nem doce. Só que o negócio é o que acontece depois disso. Todas aquelas crianças que caíram na tentação se transformaram em burros. Socorro! Socorro! Não só isso, mas elas foram presas e vendidas. E mesmo depois da transformação, algumas crianças continuaram falando. Pode me dizer como é o seu nome? Alexandre! Você ainda fala? Bom, não preciso falar mais nada, né? Você já assistiu... O burro é uma criança que falava que ela... Gente, eu vou aguentar mais. Gente, esse daqui é o último shot dela. Tem mais aqui. Eu tô perdido no esgoto. Tá curioso pra saber o que aconteceu? Pesquisa. Esse caso aconteceu em Maringá. Uma mulher passa na rua e deixa seu iPhone 15 cair no bueiro. Desesperada com a situação, ela pede ajuda a um homem que estava passando. Em troca disso, ela oferece dinheiro a ele. O homem então entra no bueiro, mas não encontra o aparelho. Mas mesmo assim, ele continua sua busca e ele entra em outro bueiro a 50 metros do local. Dessa vez, ele encontra o iPhone. Só que ele perde o principal, que era saber. E agora é ele quem precisava do resgate. Tá cheio errado aqui. Equipes de bombeiros foram acionadas e o homem foi salvo sem nenhum ferimento. E o celular devolvido à dona. Mas agora eu tô curiosa. E você? Pularia no bueiro por dinheiro? Eu ia pular, Deus me livre. Então... Phineas e Ferb lançaram um episódio mais macabro. Num episódio anterior, Buford cria vários trajes de pele da Candace. Só que um dos trajes jogados no lixo é atingido pelo Heavy Venator do Doofenshmirtz. Agora, episódios depois, o traje reaparece